Nesta aula a gente vai estar vendo aqui as estruturas condicionais, o famoso if else, onde a gente consegue aí fazer as nossas condições e verificações. Então aqui eu montei aqui alguns exemplos. O que seria? Eu tenho duas variáveis, uma que eu dei o nome de x e atribuí o valor de 10, e a outra que eu dei aqui o nome de y e atribuí aqui o valor de 6. E a nossa estrutura if else, ela pode ser da seguinte forma. Eu coloco aqui a palavra if, a palavra reservada, eu abro aqui e fecho parênteses, coloco aqui à esquerda o meu primeiro valor, posso chamar de valor mesmo, e eu coloco aqui o sinal, nesse caso está o sinal de maior. A gente viu todos os sinais, na verdade, sobre os operadores. Posso até voltar aqui, seriam os operadores relacionais e lógicos. Então a gente vê aqui que a seta para a direita, a gente verifica se o número da esquerda é maior do que o da direita. Então neste caso, eu verifico se x é maior do que y. Aí depois desses parênteses, eu abro e fecho chave, e se essa condição for verdadeira, a gente vai entrar aqui dentro e o código que tiver aqui dentro, ele vai ser executado. Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem um int x de 10 e a gente tem um int y, eu atribuí aqui o valor de 6. Então aqui na parte de cima eu fiz a mesma coisa e aqui eu verifico o seguinte: y, nesse caso é 6, é maior do que 10, que seria x. Nesse caso ele não é verdadeiro, então o código que está aqui dentro ele não vai ser executado, porque ele não vai entrar aqui dentro. Nesse caso a gente pode ter o else. O que seria o else? Se ele não for o que a gente está verificando aqui na nossa condição, ele vai executar o que tiver aqui no else. Então nesse caso, aqui seria 6 maior que 10? Não, então ele não executa o que está aqui. Caso contrário, nesse caso aqui vai ser false, ele vai executar aqui o que tiver dentro do else. Então aqui seria o if seria se e o else que seria não. Então se 6 maior que 10, faça isso. Se não, faça o que tiver aqui embaixo. E por último, a gente tem aqui o mesmo exemplo, x recebe 10 e aqui y recebe 10. Eu verifico, 10 é maior que 10? Nesse caso é falso, então ele não executa aqui. E aqui eu tenho a seguinte verificação. Quando eu preciso verificar ali várias condições, por exemplo, 3 possíveis condições, qual seria a primeira? X é maior do que 10, x é igual a y, nesse caso que seria x é maior que y, x é igual a y, ou caso contrário, nesse caso que sobrou menor, né? X seria menor do que y. Então aqui é o seguinte, 10 é maior do que 10, nesse caso seria falso, ele não executa o que está aqui. Então aqui agora, se 10 era igual a 10, nesse caso é verdadeiro, e ele executa o que está aqui. Então você pode ter aqui um if simples, você pode aqui ter um if com else também aqui no final, ou você pode ter aqui um if e pode ter quantos else if você quiser, e no final você pode estar finalizando aqui com o else. Agora vamos aqui no nosso IntelliJ para a gente começar aqui a ver alguns exemplos. Aqui aproveitando aqui o projeto que a gente já tem criado, eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente vai criar aqui duas variáveis, então int x recebe 10, já vou atribuir aqui o valor de 10, e aqui eu vou colocar um int y recebe 6. Eu vou dar um Ctrl X aqui nesse código, e agora eu vou declarar que o meu if, eu vou abrir e fechar parênteses, já posso abrir e fechar a chave aqui. Então, posso apertar Ctrl Alt L para ele indentar aqui o meu código. Aqui dentro, então, eu coloco a minha expressão, a minha condição que eu quero verificar. Então, vou verificar o seguinte, x é maior do que y. Neste caso, que o compilador, ele já sabe que isso aqui sempre vai ser verdadeiro, porque x vale 10 e y vale 6. Então, x sempre é maior do que y, mas vamos ignorar isso daqui. Então, se isso aqui for verdadeiro, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar aqui, vou abrir e fechar aspas duplas, e vou colocar aqui verdadeiro. Então, se eu executar aqui meu app, eu tenho aqui o valor de verdadeiro, ou seja, essa condição foi atendida e o nosso código que está aqui dentro, ele foi executado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui esse código. Então, como que a gente comenta um código? Eu posso simplesmente selecionar ele, apertar Ctrl barra, então ele coloca aqui duas barras em cada linha, e esse código não vai ser mais executado, ele vai ser ignorado. Como eu também posso dar um Ctrl Z, e eu posso simplesmente selecionar aqui o meu código e apertar Ctrl Shift barra, que ele vai colocar aqui um barra asterisco e um asterisco barra fechando aqui o meu bloco. Então aqui agora a gente vai fazer a seguinte verificação. Eu vou verificar se o meu, no caso, se o meu x, ele é menor do que meu y. Ou eu posso até usar o mesmo exemplo aqui. Por exemplo, seria y é maior, posso colocar o sinal de maior, do que x. Se sim, ele coloca aqui verdadeiro. Aí eu vou colocar aqui o meu else, então caso contrário eu vou colocar aqui false. Então o que vai ser executado aqui seria o meu false, porque x, 6 não é maior do que 10. Posso clicar aqui para executar, então perceba que ele caiu aqui no false. Posso comentar aqui de novo, então seleciono meu código, Ctrl Shift barra, para ele comentar.
posso vir aqui e vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou verificar se o meu x ele é igual ao meu y, no caso seria 6. Então eu posso fazer a mesma coisa, eu posso colocar aqui verdadeiro, e eu posso colocar aqui um else, e eu vou colocar aqui um false. Então nesse caso ele vai dar false, porque 6 não é igual a 10, então deu false. Agora se eu vir aqui no y e colocar aqui 10, você vai ver que isso aqui agora vai cair aqui dentro do verdadeiro. Posso executar, então ele já caiu aqui do verdadeiro. Da mesma forma o seguinte, se eu voltar aqui o meu y para 6, eu vou verificar se o meu x, que seria 10, é diferente de 6. Nesse caso ele é verdadeiro, x é diferente de 10. Agora se eu colocar aqui 10 e eu fazer executar de novo, nesse caso ele vai dar false, porque x ele não é diferente, ele é igual. Agora por último vamos fazer um exemplo aqui composto. Eu vou fazer o seguinte, posso voltar isso daqui para 5 e eu vou fazer o seguinte, y ele é maior do que x. Nesse caso a gente sabe que é falso, porque y vale 5 e x vale 10. Então ele não vai cair aqui. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um else if, onde eu vou botar a seguinte condição. Y era igual a x, nesse caso a gente também sabe que vai dar false, então eu posso até colocar aqui, eu vou fazer o seguinte, y maior que x, aqui eu vou colocar também o seguinte, seria y igual a x, e por último eu vou colocar aqui um else, simplesmente eu vou colocar aqui, posso copiar aqui esse código, e eu vou colocar aqui y diferente. Então vamos executar aqui o nosso código e ver o que vai aparecer aqui. Então y é diferente de x, realmente sim. Vamos fazer o seguinte aqui, 5 no caso aqui é maior do que 10? Não, então por isso que ele não entrou aqui. Aí ele faz outra verificação. Y é igual a x, a gente sabe também que não é, porque um tem um valor de 5 e o outro tem um de 10. Então, como ele não conseguiu atender nenhuma dessas condições, ele caiu aqui no else. Então, o else seria ali o genérico. Ele verifica todas as condições, se nenhuma for atendida, ele executa o que tiver dentro do else. Agora, se eu colocar aqui de 10, ele vai cair aqui, no caso, y é igual a x. Então, foi isso que aconteceu. Então, eu espero que você tenha gostado. Nessa aula, a gente conseguiu ver ali um pouco das estruturas condicionais utilizando o else if, onde a gente viu como a gente está fazendo verificações. Eu espero que você tenha entendido ainda mais o que a gente vem vendo desde o início dessa sessão, porque a cada aula a gente vai incrementando aí novos conhecimentos. Então eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula.